Boa tarde, por gentileza, painelistas. Já vamos ocupar aqui. Boa tarde, pessoal. Cloviomar, Mahatma, David. Tá, beleza. Mas eles estão... Não, eles estão com muita pressa que eu comece. Foi o único que não começou na hora. Lala, por favor. Oi. Fala. Não, se você der a Cloviomar, pode ser que ele consiga entregar agora. Sei. David, o Marinho, se ele chegar. Cloviomar, você. Mahatma, Cloviomar, você. Ok? Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o painel da FUP na COP30. O nome do nosso painel é Ação Sindical no Sul Global por uma transição energética justa e popular. Ação coletiva, diálogo social, geração cidadã de dados e trabalho decente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Podem se acomodar. Estamos aguardando ainda um painelista, que é o ministro Marinho. Mas, enquanto isso, nós vamos começando. Eu queria, por gentileza, projetar a apresentação. A propósito, nem me apresentei, eu sou Bárbara Bezerra, sou dirigente sindical, sou diretora da Federação Única dos Petroleiros. Esperando só projetar aqui a apresentação. Mas sejam bem-vindos. A gente vai apresentar aqui uma proposta realizada e construída com muitas mãos, com mãos do movimento sindical, da categoria petroleira, do INEP, do DIEESE, com participação popular também de movimentos sociais, da CUT, do MAB, movimentos sociais e movimentos irmãos, com a presença também da TUED, da América Latina, da representação da LALA, da América Latina colombiana, onde a gente pretende construir com muitas mãos uma proposta que seja uma proposta da classe trabalhadora, onde seja, a gente tem agora a gente tem uma nova proposta de transição energética. Não é esse conceito em disputa, onde a gente fala que a transição energética ela precisa ser justa, soberana e popular. A transição energética é responsabilidade de quem? E ela tem que ser para quem? Para começar nossas atividades, esperando aí a projeção, tá, meninas? Eu vou ler um trecho de uma carta, enquanto elas colocam aí a projeção. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Carta de Getúlio Vargas, carta de despedida de Getúlio Vargas, em 23/8/54. A
apesar dos quase 70 anos após a carta suicida de Getúlio Vargas, a gente vê que tem assuntos que permanecem ainda muito vivos no nosso dia a dia. Primeiro é a disputa pela Petrobras. É a disputa da indústria do petróleo e gás. Uma disputa que sempre feita pelo imperialismo, uma disputa feita pelo capitalismo, mas que acreditamos que precisava ser popular, soberana e que podia ser uma desenvolvedora das nossas riquezas e do desenvolvimento social e da soberania nacional. Outra, já há 70 anos atrás, o Getúlio Vargas já fala da Eletrobras. E hoje, a gente num cenário de tragédia climática e de necessidade de combater pobreza energética, a gente teve nossa Eletrobras privatizada. Além de privatizada, quem comprou ainda está comemorando de ter mudado o nome da Eletrobras. E uma outra coisa que a gente ainda vê nessa carta do Getúlio Vargas é a luta de classes. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Essas palavras podiam ainda ser ditas hoje. E é pensando nisso, numa proposta popular e da classe trabalhadora, que a gente vamos apresentar aqui a nossa proposta construída a muitas mãos. E para começar aqui o nosso diálogo, nós temos muitos painelistas. A gente vai precisar tentar falar rapidamente, em 5 minutos para cada um. Vou começar pelo David Bacelar, nosso coordenador geral da FUP. Por favor, David. Ei. Bem, muito obrigado, Bárbara. Uma boa tarde a todas e todos que aqui estão nesse painel da FUP na COP30. Saudar aqui a Lala, o nosso amigo e companheiro Clovelmar Cararini, Moisés Borges, nosso também aniversariante do dia, Mahatma Ramos. Parabéns aí ao Mahatma, vida longa. Nosso companheiro Lisboa, que está aqui representando a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, como secretário de Relações Internacionais da nossa central. Bem, Bárbara, como você bem colocou, para nós é muito importante continuarmos fazendo esse debate aqui na COP30. A transição energética justa, popular e soberana, ela vem sendo discutida pela FUP já há algum tempo em vários espaços. Estávamos agora com a Aurora Lab discutindo isso, num outro painel, dos debates que a FUP vem fazendo desde a COP27, COP28, eventos internacionais no México, na Colômbia, onde nós começamos a compreender a importância de apresentarmos uma proposta para essa transição energética de uma maneira justa, soberana e popular. E vamos falar um pouco sobre isso. O aprendizado da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras se dá a partir de um diálogo pleno com a academia, com o DIEESE, que aqui representado está pelo companheiro Clovelmar Cararini, INEP, aqui representado pelo companheiro Mahatma, pela companheira Tiziana, mas também, Adriana, também do DIEESE, dialogando com os movimentos sociais populares. E por isso, além desses eventos internacionais, realizamos seminários aqui no Brasil, dialogando com os movimentos para nós construirmos algo para ser apresentado ao governo, a partir aqui da COP, que tenha essa pluralidade de ideias e de contribuições. E por isso chegamos a essa ideia da transição energética justa, soberana e popular. Quando nós usamos o termo justa, é para que a transição energética ela leve em consideração as especificidades que há no Brasil, mas também no mundo. É muito diferente um país do sul global dos países do norte global. É muito diferente nós temos, por exemplo, o Brasil, que já tem uma matriz energética 50% renovável,
uma matriz elétrica 90% renovável dos países todos do norte global. Então não é correto, não é justo que nós tenhamos regras determinadas pelo norte global a países do sul global que já cumprem um papel muito importante na transição energética e que precisam também ter um desenvolvimento econômico, mas também social e sustentável, e isso é algo que temos defendido ali no conselhão do presidente Lula. Mas a justiça para nós não se atém apenas a isso. É necessário que a transição energética ela leve em consideração as pessoas que estão envolvidas nesse processo de transição. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras que atuam hoje no setor de óleo e gás. Segundo o próprio Diese, que vai estar falando sobre isso aqui, são quase 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras, mais de 800 mil trabalhadores e trabalhadoras que atuam no setor de óleo e gás como um todo. E se nós não tivermos uma transição dialogada com as entidades sindicais que representam esses trabalhadores e trabalhadoras, dentre elas a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, nós teremos uma injustiça sendo cometida no processo de transição energética. E temos um exemplo aqui do estado da companheira Tiziana, que é o Rio Grande do Sul, onde a transição energética ela foi feita de forma abrupta e, infelizmente, construímos ali em Candiota um caos social, um caos por conta dos desempregos, um caos por conta da queda de arrecadação do município e que gerou uma série de problemas para a população. Por quê? Porque não foi dialogada, não houve justiça nessa transição energética. Mas nós não estamos nos atendo apenas ao termo da justiça na transição energética. Nós estamos falando que essa transição energética ela também precisa ser soberana. Ela precisa garantir a soberania nacional. Ela precisa, no nosso caso, do Brasil, garantir a soberania energética brasileira. E nós só fazemos isso se nós modificarmos o modelo que temos ainda hoje, ou que sobreexistiu até então, da transição energética que vem acontecendo até hoje. Sou baiano lá de Feira de Santana, e a Bahia tem o privilégio de ser o estado que é hoje a maior geradora de energia eólica do Brasil. Se fosse um país, seria a maior geradora de energia eólica do mundo. Bahia, por sinal, maior do que a França, né? Estado grande, 417 municípios, para você circular, dá um trabalho danado. Estou vendo isso agora. Então, para nós termos uma transição energética, e estamos chegando aqui nosso querido companheiro, o deputado Matheus, lá do Rio Grande do Sul, do PSOL, seja muito bem-vindo. Para nós garantirmos a nossa soberania, Moisés, nós precisamos fazer com que esse modelo que existiu até hoje, ele não continue. O que é que nós estamos falando? A Bahia tem, é verdade, essa capacidade e especificidade única no Brasil de gerar energia eólica e energia solar na monta que gera. Mas vem cá, onde está essa indústria? A indústria que o nosso querido presidente Lula tem tanto avocado e o vice-presidente também, Geraldo Alckmin, ministro de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, que é a neoindústria, a nova indústria. Essa indústria ela não está no Brasil. Para nós termos os grandes parques eólicos, nós precisamos encomendar a tecnologia chinesa ou europeia. Para nós termos os parques de energia solar, a mesma coisa. Nós ainda não temos essa indústria aqui no Brasil, gerando empregos de qualidade aqui no Brasil. Os empregos que são gerados, e o Diese vai mostrar isso, são empregos em uma menor quantidade e de péssima qualidade, com a remuneração em média 30% a 40% menor do que do setor de óleo e gás. Então, para a transição energética ela também ser justa e soberana, essa tecnologia, a neoindústria, ela precisa ser instalada aqui no país e nos países que precisam desenvolver essa tecnologia. E aí que vem, Lala, uma ideia que a TUED tem defendido muito na América Latina como um todo, a necessidade de termos o Estado ou os estados como coordenadores desse processo da transição energética. Porque se nós entregarmos absolutamente tudo,
para a iniciativa privada, que obviamente vai ter interesse, porque os lucros são muito altos, nós não teremos justiça e não teremos a garantia da soberania nacional em qualquer país que seja. Mas nós avançamos também, aqui estamos na COP30, e aqui já fazemos um registro importante para a organização da COP, onde nós estamos aqui na Zona Azul, estamos aqui, deputado Matheus, num painel da FUP, junto com as parcerias que a FUP sempre teve, mas dirigentes militantes da FUP não puderam adentrar ao recinto para participar desse painel. É uma contradição gigantesca isso. E aí que vem a ideia da transição energética, minha amiga, companheira Bárbara, que já está ali no tempo e estamos atentos e concluindo já, ela precisa também ser popular. Ela precisa ter participação popular. O governo do presidente Lula tem dado um exemplo nesse sentido, recriando a política de participação social nos ministérios. O nosso ministro, ex-ministro, Márcio Macedo, fez esse trabalho de reorganizar, de reconstruir a participação social. E agora o ministro Boulos fará, sem dúvida alguma, um brilhante trabalho, já com esse alicerce feito, essa base feita, para que a participação social ela seja ainda mais pujante. Então, para a transição energética é a mesma coisa. Nós precisamos ter diálogo. E nós não temos visto dessa forma, a crítica ela é construtiva. Precisamos ter diálogo com as comunidades indígenas, precisamos ter diálogo com as comunidades quilombolas, precisamos ter diálogo com as comunidades ribeirinhas, precisamos ter diálogo com os povos originários, precisamos ter diálogo, então, com os atingidas das tecnologias que são instaladas. Até então, ainda não estamos vendo isso acontecer, apesar das iniciativas que temos, sim, do governo federal, do governo do presidente Lula, com a recriação das bases sólidas para a participação social e com o envolvimento em alguns espaços específicos, que é o Conselho de Participação Social, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, e também agora o Fórum Nacional da Transição Energética, onde a CUT, a FUP e outras entidades têm participado de forma ativa na sua primeira reunião, que ocorreu, inclusive, aqui na COP. Então, minha amiga Bárbara, a gente conclui dizendo que a transição energética, para nós, ela precisa ser justa, soberana e popular nesse sentido, e que para ela acontecer, e estou vendo ali o nosso presidente Augustinho, o presidente do IBAMA, ela também precisa de financiamento. E nesse caso, estamos aqui chamando a atenção para que a indústria de óleo e gás, ela seja essa grande financiadora, porque a riqueza ela é muito vultuosa, ela é muito grande. Então você precisa utilizar de maneira diferenciada, por exemplo, o recurso que virá da margem equatorial brasileira, que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, para também servir de financiamento da transição energética justa, soberana e popular. Porque senão, o que vai acontecer é o que está acontecendo até o momento. A iniciativa privada entrando com esse recurso e nós não estamos ainda tendo esse diálogo pleno que nós estamos aqui cobrando. Então há uma necessidade de uma legislação específica para a margem equatorial. A FUP, junto com o INEP, com o DIEESE, contribuiu para isso. Há projetos de lei, deputado Matheus, na Câmara e também no Senado Federal, para que fundos subnacionais sejam constituídos, para que o recurso da margem equatorial vá para a transição energética justa, ajude a proteger a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a nossa caatinga, e sirva também para o desenvolvimento social e também sustentável, junto com as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, com os povos originários de um modo geral, e isso é o que nós temos defendido também no Congresso Nacional Brasileiro. Então, Bárbara, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na COP30, trazendo essas ideias. O presidente Lula ontem anunciou algo fabuloso, que tem também a contribuição da FUP, da constituição de um fundo nacional para a transição energética, justa, soberana e popular. E a gente encerra aqui falando que está chegando ao recinto nosso grande e querido companheiro, nosso ministro Luiz Marinho. Muito obrigado. Obrigada, David. Ministro Marinho, por gentileza, já pode tomar lugar. Já agradeço a presença, agradeço as palavras do David. Com essa abertura do David, importante, que
Também, David, a gente precisa abrasileirar a transição energética justa. Elas precisam, as soluções, inclusive quando a gente fala, a gente precisa desaquecer o planeta. A gente tem que diminuir as emissões. O que mais aquece no Brasil não é o mesmo que aquece na Europa e não é o mesmo que aquece na China. Então, a gente não pode ter uma solução importada. As soluções, elas têm que ser nacionalizadas, abrasileiradas, e precisa ser respeitado as características, inclusive, da matriz energética de cada país. Não é verdade? E agora a gente vai ouvir o aniversariante do dia, o Mahatma. Deixa eu colocar aqui na apresentação dele. Mahatma, do INEP. Feliz aniversário. Que bom estar comemorando o seu aniversário juntos aqui. Pode. Bom, 5 minutos. Pode ser, Mahatma? pode ser. Bom, muito obrigado, Bárbara. Queria agradecer à FUP pelo convite. Dizer que é uma honra para nós do INEP dividir esse painel com instituições e colegas que contribuem muito para a qualificação do trabalho do INEP, aqui liderado pela FUP, mas também os companheiros da CUT, os companheiros do DIES, com quem a gente aprende muito e se formou, né, nossa escola. Também aqui os companheiros do MAB, que estão ensinando muito para a gente, e claro, a TUED, que abriu as portas da América Latina para a gente aprender a debater a integração energética na América Latina do ponto de vista da classe trabalhadora. Bom, falando nisso, nós do INEP, que somos um instituto de pesquisa criado pela FUP, ou seja, criado por trabalhadores para a classe trabalhadora, nasce com essa missão de discutir o desenvolvimento nacional e, sobretudo, o papel do setor de óleo e gás no setor nacional. Ou seja, como o setor de óleo e gás pode contribuir para a promoção de um desenvolvimento sustentável e justo, inclusivo no Brasil, e também na produção de indicadores, de dados e diagnósticos que coloquem no debate público, na arena pública, a visão dos trabalhadores. E é nesse sentido, né, que a gente vem contribuindo com o DIES, TUED e a FUP na construção dessas propostas, né, de uma transição energética justa, soberana e popular, mas também a gente aqui na COP está usando esse espaço para lançar o Observatório do Setor de Óleo e Gás do INEP, que tem como premissas a questão da segurança energética e da transição justa no Brasil, que é um painel, né? É um painel de indicadores, é uma ação coletiva que tenta trazer um diagnóstico e contribuir para o debate público de construção de políticas públicas no Brasil, a partir de um painel de indicadores, num sistema de monitoramento do setor de óleo e gás dentro das fronteiras no território do Brasil, ou seja, a partir de um olhar de múltiplas empresas transnacionais, estatais e privadas que atuam em solo brasileiro, explorando petróleo e muitas vezes levando essa renda petrolífera para fora. E também a gente espera que esse observatório seja um hub de debate, não só do INEP, mas da classe trabalhadora e dos petroleiros e petroleiras com outros atores da sociedade civil, que a gente enxerga no setor de óleo e gás e nos trabalhadores do setor de óleo e gás atores fundamentais para a gente entender a transição energética e construir uma saída que seja justa para a transição energética. Sem a participação dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, não há transição energética justa no Brasil. Então, esse observatório nasce para além dessa tarefa de ser um monitor do setor, de produzir indicadores próprios, de mapear, estudar e avaliar as estratégias de negócio das empresas e como elas são afetadas à luz dessa nova agenda da transição energética, e produzir estudos qualitativos sobre isso, ter essa incidência na construção e qualificação de um projeto de desenvolvimento. Porque quando a gente fala de transição energética, a gente está falando de um modelo de desenvolvimento. O que a gente precisa fazer é mudar esse modelo de desenvolvimento, e eu acho que os trabalhadores e a Petrobras e os trabalhadores petroleiros podem e devem contribuir para esse processo. Então, eu vou passar rapidamente aqui alguns slides, nesses 3 minutos que me restam. Né? Então, qual é o objetivo? O que fazemos no Observatório e no INEP? Né? A ideia é estimular o debate sobre a transição energética justa, colocar os trabalhadores nessa agenda e também produzir indicadores e um monitoramento que explore o viés ou o ponto de vista da classe trabalhadora nesse processo de transição energética. Por que nós fazemos isso?
porque nós acreditamos que apesar dessa ser uma agenda global, a crise climática ser um problema global, as soluções elas têm que estar vinculadas às realidades dos territórios, às singularidades, né, da trajetória da matriz energética, do setor industrial de cada país e dos problemas e gargalos e dos desafios de cada território, inclusive observando como isso afeta a classe trabalhadora e, claro, sempre está alinhada a um projeto de desenvolvimento nacional ou integrado com os nossos países vizinhos aqui latino-americanos, né? E qual são as premissas desse observatório, além da transição justa e da segurança energética? É de reivindicar que o Estado, ou o caminho público, né, Lala, como a gente gosta de dizer, quando a gente debate com os nossos colegas da América Latina, que o Estado tenha um papel indutor e coordenador desse processo. E que a propriedade pública, que as empresas estatais sejam valorizados e elementos estruturantes da construção dessas soluções, para a gente conseguir enfrentar esse agenda ou um pensamento único, que pensa soluções planificadas e semelhantes, padronizadas para todos os locais do planeta. A gente tem que pensar a realidade brasileira, os desafios brasileiros e soluções brasileiras. Eu acho que é isso que a Bárbara estava tentando traduzir nesse abrasileiramento da transição energética no Brasil. E, além disso, né, eu acho que a gente tem que trazer um pouco também, relativizar e pensar a contribuição que o setor de óleo e gás pode dar para essa transição energética, porque esse é um setor que, pelo menos no Brasil, ele tem uma trajetória estruturante do ponto da dinâmica econômica e energética no Brasil, né? O setor de óleo e gás, quando a gente pensa o escopo 1 e 2, ou seja, o setor de exploração e produção e o setor de refino, ele é responsável apenas por 2% das emissões brasileiras. A gente sabe que a queima de combustíveis fósseis tem um peso muito grande, né, as emissões do escopo 3 nas emissões brasileiras, mas o setor de óleo e gás e o de transporte no Brasil não é o principal responsável pelas emissões. E, ademais, esse setor, o setor de óleo e gás, ele representa 44% da oferta interna primária de energia no Brasil. Ou seja, a gente não pode abrir mão no curto prazo desse setor. A gente tem que construir, sim, uma transição que, infelizmente, apesar de a gente viver uma emergência climática, ela vai precisar ser gradual, ser construída com diálogo e participação social de todos os atores. E, ademais, é um setor que contribui com 11% do produto interno bruto industrial e tem, como a gente gosta de chamar a atenção, umas relações de trabalho e qualidade de emprego e de ocupação muito superior a vários setores da economia nacional. Só para dar um exemplo, a remuneração média de um petroleiro é cerca de 6 vezes maior, 500% maior do que a média de um trabalhador de outras categorias no Brasil, né? E aí, como eu acho que o Clovelmar vai chamar a atenção, quando a gente olha para o setor de energias renováveis, o que a gente percebe é que é um emprego que vem gerando poucos empregos e empregos informais, de baixa qualidade. Então, a gente precisa pensar essas contradições do avanço dessa agenda. E aqui, já para acabar meu tempo, como a gente faz isso? A partir desse painel de indicadores, de pesquisas qualitativas e do que a gente está chamando de sala de situação, ou seja, de um espaço que a gente convide atores da academia, da sociedade civil, empresas do setor de óleo e gás, do setor de energia, para dialogar e construir um projeto de desenvolvimento inclusivo e que produza uma transição energética justa e soberana no Brasil. Então é um pouco isso. Eu vou depois compartilhar com vocês aqui o QR Code, que vocês vão poder acessar o site do Observatório e vão poder já ter acesso aos principais resultados de pesquisa desse observatório que a gente está lançando aqui na COP. Então, queria, para finalizar, Bárbara, agradecer o convite mais uma vez, o espaço, e agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigado e bom trabalho para a gente. Obrigada, Mahatma. Olha, a gente tem muito orgulho de ter criado o INEP, também mostrando que nós não somos negacionistas. Nós queremos contribuir para o futuro. Nós sabemos da tragédia climática que vivemos, mas a gente também sabemos que ainda somos um país muito grande e com muita pobreza energética. Então, nós precisamos de dados científicos para termos uma saída justa e efetiva. E, para isso, agora eu convido o DIEESE, o Clovelmar, que vai fazer agora a fala dele e trazendo mais informações. Por favor. Eu passo para você.
Boa tarde a todos e todas. Queria primeiro, enquanto eu fiz M aqui na apresentação, passou rápido demais. Obrigado, Bárbara, pela ajuda. Tem que voltar, eu não consegui voltar. Estou voltando. Bem, eu sou Cláudio, eu sou técnico do DIEESE. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O DIEESE foi criado pelo movimento sindical brasileiro. Faz esse ano 70 anos, tem festa esse ano do DIEESE. E a gente eu estou assessorando a FUP, os petroleiros, há quase, para esconder a minha idade, mas há pelo menos 14 anos, acompanhando a categoria petroleira. É novo, né, ministro? Então, essa é um pouco a fala inicial. Queria também saudar aqui todos na mesa, né, Lala, todo mundo está aqui presente. Como o tempo é curto, eu vou tentar ser o mais rápido possível também na minha apresentação para vocês. Primeiro, falar da importância dessa COP. Não só porque é uma COP que acontece na Amazônia, no Brasil, não só porque foi uma COP pensada lá em 2023 no Egito com o presidente Lula, mas é uma COP que tem discutido ontem e hoje, por exemplo, em todos os momentos, muito sobre a transição justa. Então, a palavra justa, nessa COP, é um dos pontos mais importantes, eu diria, porque destaca que é a transição energética, está todo mundo entendendo que precisa acontecer, mas ela precisa entrar num debate para ser justa. Acho que o David aqui já apontou como é que a FUP pensa essa justiça em relação à transição. A transição é uma passagem para um outro modelo, mas ele tem que ser justo, não pode ficar ninguém para trás. Então, acho que isso é fundamental a gente entender que essa COP tem essa característica que é importante. Segundo ponto, o presidente Lula falou que essa é a COP, chega de falar, essa é a COP de executar. Está na hora da gente começar a sair do papel, das ideias e ir executando algumas coisas. Para ajudar nesse sentido, e aí o DIEESE tem feito várias pesquisas, várias delas estão ali na mesa, vocês podem pegar depois, mas a gente tem feito várias pesquisas sobre o impacto dessa transição energética, principalmente, nos empregos. A gente quer olhar para os empregos, porque a gente está percebendo, o Mahatma já falou, a gente está percebendo que a gente está trocando empregos de qualidade por empregos de qualidade ruim. E aí, para fazer, e para a gente ir avançar, né, nas pesquisas, no material que apoia a FUP nesse debate, a gente está junto com o ICS, o Instituto Clima e Sociedade, e a FUP, DIEESE, a gente está fazendo várias pesquisas para olhar esse setor, né? Tem um livro que a gente soltou no ano passado, também está disponível aqui com o QR Code, com vocês, podem pegar depois, que a gente estava olhando o impacto da transição nas refinarias, que é um setor específico da Petrobras. Dessa vez, em primeira mão, a gente quer mostrar para vocês duas pesquisas que a gente fez para ajudar no debate aqui, mas também para ajudar nas ações futuras que a FUP vai ter que fazer. Então, são reflexões, diria, são números, mas reflexões que a gente pode fazer. Eu vou passar bem rápido, esse material vai estar disponível para vocês depois, quem quiser, a gente pode passar, né? Então, são duas pesquisas. A primeira a gente vai tentar mapear, na cadeia de valor do óleo e gás, aonde estão os empregos. Nesse setor, chamado setor de óleo e gás, desde o início do poço ao posto de gasolina, aonde estão os empregos? E aí, aqui está a metodologia, eu vou pular. A gente separou em 6 setores. Transformação, que é a fase inicial da exploração, as pesquisas. EIP, refino. Depois, no meio desses todos, o transporte, petroquímica e comércio, que é a ponta final da cadeia, né? E aí, a gente chegou a um número de 802 mil empregos formais. Aqui não estão os empregos informais. 802 mil empregos formais. E olha a atenção aqui para a gente já provocar um debate. Desses 800, 66% estão no comércio. É o pessoal do posto. São os frentistas e o pessoal que está antes do posto na distribuição de combustíveis. São ali que estão os empregos. Grande volume dos empregos. Se a gente pega o setor petroquímico, 11%, EIP, refino, ali menos de 10% dos empregos. Além disso,
Se a gente compara esses empregos com todo o setor e com o Brasil, principalmente com o Brasil, que é a primeira coluna, né? Que ali vocês vão ver que tanto o EIP e Refino têm características muito especiais, né? São geralmente setores de empresas estatais, no caso aqui a Petrobras, né? Grande volume desses empregos. Se você olha o comércio, transporte, petroquímica, é zero estatal, são trabalhadores do setor privado. Além disso, estão concentrados no Sudeste. Além disso, vou passar rápido porque é pouquíssimo, né? Além disso, são setores que têm, se a gente compara EIP e Refino, tem um nível superior muito maior do que os outros. Então, né? Além disso, o setor de EIP e Refino tem salários, o Mahatma já falou, bem maiores do que os outros. E olha o comércio, a situação do salário do comércio é pior do que a do Brasil. Os frentistas ganham menos do que a média nacional, né? E aí eu encerro essa primeira etapa. Ou seja, para a gente mostrar nessa pesquisa de que se a gente vai fazer uma transição e o setor de petróleo, se a gente parar de produzir petróleo e parar de consumir petróleo, os mais afetados talvez não sejam os trabalhadores da Petrobras, mas sim na ponta. Além disso, a gente fez uma outra pesquisa que foi olhar num evento da FUP, a Plenafub, a última Plenafub, a gente circulou um questionário para avaliar das lideranças sindicais como é que elas estão vendo a transição energética. Aqui é a opinião do David, da Bárbara, da Beth, das lideranças sindicais, né, todo o Brasil. Primeiro, eles acham que o consumo e a produção de petróleo no Brasil até 2050 não vai reduzir. 47%, quase metade deles acham que não haverá uma redução grande do consumo e da produção de petróleo. Além disso, o aquecimento global e as mudanças climáticas, a Bárbara já falou, nós não somos negacionistas, 75% deles acreditam que realmente tem, né, mudanças climáticas e o aquecimento global, que é um grande problema. Além disso, 40% dos dirigentes sindicais considera que o setor de petróleo e gás é responsável pelo aquecimento global. Eles entendem que a gente vai continuar produzindo petróleo e consumindo, que é importante fazer essa produção, mas que ela também tem efeitos no aquecimento global. O David já falou, o caso brasileiro em específico é diferente, mas também tem uma contribuição do setor para o aquecimento global. E também, já finalizando, 75% acha que o mundo deveria continuar explorando petróleo, 83% deles acham que a gente deveria explorar a margem equatorial. E qual o motivo? 47%, né? O grande motivo aqui está desenvolvimento regional, a margem, o David já falou isso, usar a margem equatorial para a gente desenvolver a região, o país, gerar recursos para o Brasil, realizar a transição energética. Então, é a posição deles. E, por fim, para terminar mesmo, e acho que aí dialoga com a primeira pesquisa que a gente fez, bem, para as lideranças sindicais, se a gente tiver uma transição e acabar com o setor de petróleo, para onde vão os empregos? 44% dessas lideranças acham que vão ser realocados em outros setores, do setor de energia. 37% acha que vai acontecer realocação ou para a indústria ou para outro setor de energia. Então, encerro aqui. Acho que dessas duas pesquisas, o que a gente tem para poder fazer uma discussão é que a gente tem que olhar, descendo na ponta, olhando a transição, o possível fim do petróleo, o efeito na cadeia dos empregos, está lá na ponta, são os empregos de qualidade pior. Os empregos, né, da Petrobras são empregos qualificados, eles vão circular, isso é um ponto importante a gente pensar. E, além disso, essa ideia de que a gente pode, fazendo a transição, como é que a gente segura esses empregos em setores que também são do setor de energia. Para finalizar mesmo, um comercial. Esse aqui está ali um folder que o Diese fez com vários estudos que o Diese tem feito nos últimos anos sobre transição justa, né, com relação aos trabalhadores. Eu circulei ali o livro que eu falei, que é do Refino. É isso, Bárbara. Obrigado. Obrigada, Clovelmar. Muito obrigada pela contribuição.
E nós seguimos aqui entendendo que temos um problema mundial com solução e que quem mais sofre com o problema mundial é a classe trabalhadora. E precisamos de organização e de escuta para avançarmos. Por isso, vamos convidar agora a Lala Penaranda, coordenadora da Trade Unions for Energy Democracy, a TUED, da América Latina. Por favor, Lala. Oi. Ok, obrigada. Obrigada, Fupi, Bárbara. Y a todos mis copanelistas, muchas gracias. Perdón que no hablo portugués, pero ojalá me entiendan en español. Bueno, quiero empezar diciendo que siento que la FUPI y Brasil, con el apoyo de la FUPI, puede efectivamente conquistar el mundo. ¿Y a qué me refiero? Cada uno de ustedes quizás ha pasado por el pabellón de China, ¿cierto? Es excelente, si no lo han hecho, por favor háganlo, es increíble. Tienen liderazgo de Estado, ¿ok? Un capitalismo estatal, pero tienen liderazgo de Estado. Tienen economías de escala impresionantes. Tienen unos planes a 50 años, a 100 años, una visión ambiciosa, largoplacista de planeación estatal, pero no tienen sindicatos independientes. Y eso es algo que Brasil sí tiene, y que Brasil, además de los otros elementos, tiene la fuerza sindical que siempre se puede fortalecer, pero que puede realmente ser un contrabalance a las presiones capitalistas. Entonces, nada, empezar diciendo que en la USO, en Colombia, hemos aprendido muchísimo de la FUPI, de INEP, de todos nuestros compañeros de Brasil. Y cuando hablamos del papel de los sindicatos petroleros en Colombia, hablamos de lo siguiente: un camino público, una transición energética pública, soberana, diversificada e industrializada, sindicalizada y popular. Estos son algunos de los elementos que resaltamos en el Sindicato de Petróleo y de Gas de Colombia, llamado USO, Unión Sindical Obrera. Y por cuestiones de tiempo voy realmente a entrar a este plan que hicimos entre TUED, la Internacional Progresista y la USO. Y lo llamamos el Plan de la Soberanía Energética en Colombia, una construcción de la visión de la USO para la soberanía energética y pública de Colombia. Entonces hicimos entrevistas a sindicatos de la USO, al liderazgo, a los liderazgos regionales, a las subdirectivas, a USO Mujeres, que es la parte de las compañeras de la USO, como también tiene la FUPI. Entrevistamos a trabajadores que estaban haciendo diplomados de transición justa en las universidades públicas de Colombia. Y hicimos un montón de entrevistas para realmente ver cuáles eran las prioridades de los trabajadores de la USO para una visión largoplacista, ambiciosa de los sindicalistas. Y aquí quiero pausar y decir que no en vano, los y las trabajadoras de la USO dieron sus vidas por defender una Ecopetrol estatal. Si hoy en día tenemos una Ecopetrol 80% estatal, es porque compañeros y compañeras en Colombia dieron la vida, literalmente. Colombia es el país con más sindicalistas asesinados. Dieron la vida por defender la propiedad pública de Ecopetrol. No en vano lo hicieron. Vamos a seguir defendiendo que sea pública, que sea estatal y que lidere la transición energética. En Colombia no nos quedamos mirando hacia atrás, lo bueno que fue Ecopetrol, todo lo que le aportó al país. No, miramos hacia adelante. ¿Cuánto más puede liderar Ecopetrol? ¿Cuál es el papel de la USO? ¿Cuál es el papel de Sintraísa, que es el sindicato de
Transmisión Eléctrica en Colombia, que ahora es la empresa que es dueña Ecopetrol, o Ecopetrol es dueña ahora de ISA. Entonces, creamos una línea de tiempo de la conciliación de Ecopetrol como líder de la transición energética justa en Colombia, producción y reconversión laboral. Esto es a base de las entrevistas, más de 100 entrevistas que hicimos en todo el país. No voy a entrar en los detalles, pero para también decir que el plan tiene diferentes ejes. Entonces vemos el empleo decente y la transición laboral justa, que es la parte amarilla, y todas las prioridades laborales que tienen los trabajadores para su transición. También vimos la gestión del negocio tradicional, el petróleo y el gas. En Colombia ya quisiéramos tener la fortuna que tienen ustedes en Brasil, ya quisiéramos, pero tenemos aproximadamente 8 años de reservas comprobadas de petróleo y 3 de gas natural. Es decir, por presiones tenemos que diversificar más rápido, pero ya quisiéramos poder profundizar y socializar las riquezas de nuestra patria. Tenemos un elemento de la financiación justa, tenemos un elemento de la industrialización verde, que es la morada, y por últimas, la entrada a los energéticos de transición. Entonces, todo lo que es energía renovable, etcétera. Y ya realmente se me acabó el tiempo, pero esto es como un poco el plan que hemos desarrollado. La introducción necesariamente pasa por un análisis de lo que ha hecho el capitalismo verde en Colombia, un contexto, los objetivos de la USO. Luego pasamos ya al plan realmente, que les mostré anteriormente, la aplicación y la financiación de ese plan. Y la visión de la USO se recoge en estos puntos, ¿no? Es dirigida y controlada públicamente, es clasista. Esto es muy importante para la USO. Ecopetrol no existe para continuar enriqueciendo a la clase élite de Colombia. No defendemos esa visión de Ecopetrol, que sí la tiene la derecha. Hay una derecha, toca decirlo, como seguro hay en Petrobras, que quiere que se mantenga estatal Petrobras, pero para una visión muy diferente del papel que cumple Petrobras. La queremos mantener pública, pero siempre con una visión clasista, pragmática, planeada, paulatina, con rendición de cuentas a los y las trabajadores, centrada en las comunidades, soberana y empoderada, y en amplia coalición con movimientos sociales. Si la USO sobrevivió la ola de asesinatos, fue gracias a la coalición que tenía con las comunidades de Barranca Bermeja, etcétera. Los objetivos generales, por tiempo no voy a profundizarlos, pero existen. Y quiero terminar, por cuestiones de tiempo, simplemente diciendo que cuando hablamos de por qué un plan para la FUPI, por qué un plan para Petrobras, por qué un plan para Ecopetrol, cuando Petro asumió la presidencia en Colombia, el sindicalismo colombiano, y con esto termino, compañera, estaba tan acostumbrado a siempre estar a la defensiva, resistiendo ataques de la derecha extrema en Colombia, que no teníamos una visión de, bueno, ¿qué hacemos cuando llega un gobierno progresista? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro plan? Siempre hemos estado defendiendo ataques, y este momento oportuno, histórico, nos cogió un poco desprevenidos, la verdad. Un sindicato no es nada sin su plan. O sea, cuando luchamos, cuando tenemos huelgas, cuando tenemos negociaciones colectivas, cuando tenemos movilizaciones en la calle, ¿hacia qué? Si no tenemos un norte o un sur, en este caso, ¿en qué estamos luchando? En vano, sin dirección. Es supremamente importante que desde la FUPI, desde la USO y desde todos los sindicatos de América Latina, del petróleo y el gas, nos unamos y tengamos propuestas audaces. Muchas gracias. Muito grata, Lala. Sempre que a Lala traz esse dado dos sindicalistas assassinados na Colômbia, eu sempre lembro da frase da Margarida Maria Alves, né? Medo nós tem, mas não usa. Ela foi assassinada em 83, uma grande sindicalista. Dando continuidade, gostaria, nesse clima de trabalhadores, chamar o representante da Central Única dos Trabalhadores, a melhor central da América Latina, da CUT, Antônio Lisboa. Por favor.
Obrigado, boa tarde, companheiro Luiz Marinho, os companheiros de mesa, demais companheiros de mesa, todos nós que estamos aqui. Eu acho que pode marcar os meus 5 minutos, porque senão eu acabo falando muito. A minha intervenção aqui está muito facilitada por 2 motivos. Primeiro, porque todos os companheiros e a companheira Laila que intervieram antes de mim fazem parte de uma espécie de rede de debate sobre transição nos últimos tempos, não nos últimos dias, nos últimos meses. Nós temos nos encontrado, inclusive com o ministro Marinho, né, em outras mesas, nós temos nos encontrado frequentemente. Então, eu quero começar assinando embaixo tudo que foi dito aqui. A questão da soberania, a questão do direito ao desenvolvimento, só há desenvolvimento se houver soberania, só há soberania se tiver desenvolvimento, a questão relacionada aos direitos e, efetivamente, as transições, ou a transição justa. E aí eu quero levantar uma primeira questão. Primeiro, nós precisamos, eu tenho insistido muito nisso, essa expressão, falei isso hoje lá na Cúpula dos Povos, falei ontem aqui, essa expressão da transição justa é uma expressão nossa, dos povos, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não podemos deixá-la para ser utilizada por que quer que seja. Para ser transição justa, tem que ser justa. E justa para quem? Para as maiorias, não para as minorias. Portanto, transição justa é nossa. Nós não temos que dar, de jeito nenhum, espaço para outros elementos, por mais que eles queiram. A segunda questão que eu queria levantar é que nós precisamos sair daqui. Essa COP, ela tem... Eu falei hoje à tarde, também lá na Cúpula dos Povos, ela tem uma coisa muito importante, primeiro porque o governo brasileiro assumiu, né, para a presidência brasileira, assumiu o tema da transição justa de fato, por mais que ela tenha vindo lá do Acordo de Paris, ou até mesmo antes do Acordo de Paris. Então é a primeira COP, eu tenho participado frequentemente das COPs há um bom tempo, é a primeira COP que, de fato, a presidência, mesmo que a gente não saia com uma resolução mais avançada aqui, é a primeira COP que a presidência assume o tema da transição justa como dela. Isso é muito importante, porque por mais que a gente talvez não avance nas negociações, avança no processo de mobilização. E aí é o segundo ponto que eu quero citar, ou seja, é preciso mobilizar para garantir transição justa, com direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras, para os povos originais. É fundamental que haja um processo de mobilização. As pessoas precisam saber o que é isso e precisam lutar por isso. Não pode ser mais um debate de, como eu costumo chamar, de iniciados. Obviamente que a academia precisa continuar nos ajudando. Os institutos de pesquisa continuar pesquisando e nos orientando, nos dando suporte. Mas nós, sociedade civil, o movimento sindical, o movimento de atingido por barragens, o movimento sindical internacional, precisamos transformar isso em processo de mobilização para que a gente possa garantir, de fato, que a transição justa seja justa. E sendo nossa, tem que ser justa. E, por último, é preciso que a gente traduza isso para as populações. Eu sou professor, eu não acredito que as pessoas se mobilizem por coisas que elas não conhecem, ou se mobilizem por coisas que elas não sabem para que serve, ou como é que a vida delas é impactada por isso. Eu tenho defendido muito fortemente, primeiro, ministro Marinho, que o governo, como tem feito, e o senhor tem feito com muito esforço e muita competência, levar essas discussões para os sindicatos e para a população. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que levar esses debates para o dia a dia das pessoas, o dia a dia da classe trabalhadora. Eu tenho insistido, é preciso levar essas questões para as pautas de reivindicação, porque é lá nas pautas de reivindicação, não só nos acordos salariais, lá nas pautas de reivindicação, que as pessoas começam a saber aquilo que as atinge diariamente. Portanto, para concluir, eu acho que eu já gastei meus 5 minutos, é isso. Assinar o que foi dito aqui, né, dito desde o David e todos os que me antecederam. Segundo, transformar esse tema da transição justa em alguma coisa de fato popular, não só popular da luta popular, mas que seja popular do ponto de vista do entendimento. Ou seja, as pessoas têm que saber o que está sendo discutido. E terceiro,
a nossa capacidade a partir da COP30, que é uma COP mobilizadora, nós podemos até ter... Nós queríamos mais, é verdade, óbvio, que é o nosso papel. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma COP mobilizadora e nós precisamos transformar. Nós que estamos aqui, com esses crachás aqui, nós precisamos transformar isso que nós estamos discutindo agora nas nossas bases, nas populações, para que elas possam saber como é que elas vão lutar. Porque senão a transição justa não vai ser justa, vai ser injusta, como a gente tem visto, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte. Nós apresentamos hoje um trabalho lá na Cúpula dos Povos sobre a situação de Serra do Mel, em que o PIB da cidade cresceu 7%, aliás, 7 vezes, e a população continua sofrendo ainda mais, porque o aumento do PIB não foi transformado em qualidade de vida para as pessoas. E isso a gente só vai fazer se a gente tiver capacidade de conhecimento e mobilização. Obrigado. Muito obrigada, Lisboa. Passando rapidamente para o Moisés Borges, nosso representante do MAB. Por gentileza, Moisés, nosso movimento irmão. Obrigado, Bárbara. Saudar toda a mesa aqui, ministro, David, Lala, a gente se encontrando de novo, toda a companheirada aqui. Prazer estar aqui na família, né? Como a gente diz aqui. Bom, também, para a gente é uma alegria também estar aqui nesse espaço, né? Eu acho que aqui é um momento também que a gente vai comungando ideias, né? Parabenizar aí também pelo esforço da FUP, né? De trazer esse debate aqui também. E é muito do que a gente também vinha acumulando enquanto comunidades atingidas, né? E eu acho que quando a gente também constrói, né, a plataforma operária e camponesa da água e da energia, que já vão para mais de 10 anos, né, David? Já foi esse esforço, a gente não usava essa expressão, né, de transição energética, que não era algo ainda que estava assim no dia a dia, mas algo que a gente sempre dizia era a necessidade da mudança do modelo energético brasileiro. Muito em vista do que a gente está vendo hoje, né? Para nós atingidos, né, e falando de onde a gente pisa, a gente sempre percebeu muito isso, né? O Brasil ele passou por transições energéticas. Então, quando a gente chega ali, né, nos anos, mesmo ainda no período da ditadura militar, passando para os anos 90, essa mudança da matriz para a matriz hidráulica, matriz elétrica hidráulica, ela vai acontecendo muito rapidamente, inclusive, para baratear os custos de produção. Você citou muito aqui Getúlio Vargas no início, muito nessa perspectiva de Getúlio Vargas de reduzir o custo de produção e botar o Brasil num patamar mais equitativo de debate da industrialização e da disputa internacional. E logo depois, com o processo da privatização, nos anos 90, se disse muito, bom, então, e já avaliando os impactos das grandes hidrelétricas, como Sobradinho, Tucuruí, que nós estamos aqui na casa de Tucuruí, Foz do Iguaçu e etc., falou, bom, essa é muito impactante, vamos fazer as pequenas centrais hidrelétricas. Foi uma tragédia maior, porque, mais uma vez, ao invés de fazer uma, fazia 10 hidrelétricas, e se chamava de pequena, mas esse nome pequena nunca se justificou, que a gente tem, inclusive, pequenas centrais hidrelétricas, que são, às vezes, maiores do que as usinas hidrelétricas, chamadas de usinas hidrelétricas. Então, era muito mais para facilitar o processo do licenciamento ambiental e facilitar o processo da privatização, né? Então, a gente ali começa a perceber que o problema não é mudar a matriz energética, ou mudar a forma de fazer a produção de energia. E agora a gente sente isso com as eólicas. Então, mais uma vez, né, o capital apresenta uma proposta de transição energética, que é uma mudança de matriz, mas que, no fundo, não se altera as contradições históricas brasileiras. Então, está se fazendo parque eólico como a gente sofre, né, com a construção de hidrelétricas, e agora a gente está sendo duplamente atingidos. Nós temos comunidades lá na Bahia, eu sou também da Bahia, que foi atingido por Sobradinho nos anos 70, foram relocadas, e onde foram relocadas estão sendo expulsas para dar lugar para o parque eólico, ou parque solar. Então, veja, é uma contradição muito grande que se coloca, né? E essa contradição a gente precisa buscar solução e fazer a pressão popular, que a gente sempre diz, né? Toda transformação social na avaliação do movimento das atingidas por barragem só aconteceu benéfica à classe trabalhadora quando teve pressão popular e o povo se botando a colocar para discutir e propor um outro modelo de sociedade, né? Ali parou o tempo ali, eu estou tentando me regular. Tá. Então, assim, isso para nós é muito importante. Então, falar, né, essa síntese, né, que o David trouxe no início, né, da transição justa, soberana e popular é fundamental. Concordamos plenamente que não podemos perder o justa. Agora, nós temos que dizer justa para quem?
E o Soberano e Popular, ele traz esse conteúdo que para nós é fundamental. E para encerrar, a gente terminou de fazer um encontro, o 4º encontro internacional das populações atingidas por barragem e por crise climática. A gente lançou ontem esse movimento internacional, né, um movimento que a gente vinha gestando ao longo desses 4 encontros internacionais, e nele a gente viu que esse problema brasileiro é um problema internacional. Então a gente está no lugar certo, nós estamos falando na COP. Nós estamos falando de um problema internacional. O modelo brasileiro, ele está nos outros países. Então é importante esse olhar internacionalista que a gente fala, né, esse olhar que ela trouxe aqui também. Porque isso é fundamental, a gente não vai conseguir mudar sozinho a coisa. E aí, na nossa síntese, né, eu estou até com a nossa bolsinha aqui, do nosso encontro, como é que as coisas vão dialogando, né, David? Mas a gente dizia, estamos em marcha por uma sociedade alternativa ao capitalismo, por soberania energética popular e por todo o direito das populações afetadas por barragens. Então, essa é a nossa síntese e eu termino por aqui essa participação. Obrigado. Muito obrigada, Moisés. E agora eu convido para fazer uso da palavra nosso ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde a todos os amigos e amigas, meus companheiros, companheiras, a todos os companheiros e companheiras da mesa. Lisboa também assina embaixo do que foi falado aqui, inclusive assina embaixo do que Lisboa falou e que Moisés acabou de falar. Aí, portanto, eu queria lembrar o seguinte, nós estamos falando de várias transições, tecnológica, climática e estamos falando justa. Vou comentar o nosso deputado Matheus, meu amigo deputado. Agora, justa... Foi perguntado aqui, para quem e como, e o que é ser justa para um morador de rua, o que é ser justa para um trabalhador jovem do aplicativo, que às vezes pedala a bicicleta 12 horas por dia para levar o pão para casa, o que é justa para uma trabalhadora doméstica, para um trabalhador rural que às vezes trabalha no sol, exposto ao estresse térmico, o que é justo para um trabalhador que trabalha nas minas? O que é justo? Para uma transição climática, energética, justa, é preciso colocar as pessoas no centro desse debate. Eu ouvi bastante sobre transição justa, ouvi bastante sobre transição climática, energética, mas eu não sei se nós estamos no centro ou se nós estamos margeando esse debate. Então, aqui, quando a gente olha para o Brasil, estamos na COP, a COP é um sucesso, o presidente Lula se posicionou muito bem e lidera muito bem esse debate, mas os países ricos, por mais que concorde com os termos colocados, até agora não concordaram em colocar para valer a sua participação nesse processo. Assim como no Brasil, os bilionários brasileiros também não querem colocar a sua participação efetivamente para fazermos a transição justa. Nós acabamos de ver aprovado no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda. Por unanimidade. Pasmem, por unanimidade. A Câmara aprovou por unanimidade, o Senado por unanimidade. Mas tinha unanimidade nesse debate? Uma falsidade de unanimidade. O que levou à unanimidade foi o bafo quente das ruas no cangote dos parlamentares. Mobilização, gente na rua. Então, se nós estamos falando de necessidade de transição justa, se nós estamos falando que é preciso preservar os empregos atuais e qualificar, preparar para o novo emprego, emprego verde, emprego azul, o motorista do carro elétrico é emprego verde? Qual é o salário e a remuneração desse motorista? O que nós estamos discutindo em distribuição de renda? Ou seja, é preciso muita mobilização, muita participação, muito diálogo social para poder efetivamente garantir que as transições sejam justas, para acabar com a pobreza de vez. E aí, nós precisamos sim valorizar o imposto de renda que nós conquistamos, foi conquista do povo brasileiro, da classe trabalhadora. Mas isso é um copo d'água no oceano das reformas que nós precisamos fazer. E a reforma, o presidente Lula esses dias falava assim, para que eu quero ir para um 4º mandato, presidente da República? O que eu posso fazer de diferente? Eu não posso para mais um mandato para fazer a mesma coisa. Eu disse, presidente, tem uma reforma que nós precisamos fazer para fazer diferente. É a reforma da renda, mas uma reforma real e concreta.
E para essa reforma, nós precisamos chamar os de cima para colaborar. Nós precisamos diminuir o menor salário com maior remuneração desse país. O que nós estamos assistindo, de novo, e nós assistimos em várias reformas e várias transições que aconteceram ao longo das nossas vidas, onde o capital se reinventa para explorar ainda mais para o acúmulo de riqueza nas costas da maioria do nosso povo. Assim foi com os países ricos desenvolvidos, nas costas de povos pobres hoje, e países em desenvolvimento, que não querem dar colaboração para a transição, para essa transição chamada justa. Então, aqui vai precisar de muito debate, de muita mobilização, de muita teimosia, muita energia envolvida nisso, para a gente, de fato, garantir que ela seja justa. Infelizmente, eu enxergo muito distante as transições justas. Infelizmente. Porque é necessário muita luta. E uma das lutas necessárias está muito próximo, que é a eleição do ano que vem. Porque nós podemos reeleger o presidente Lula? Claro. Mas nós vamos conseguir fazer a maioria no Senado? Nós vamos conseguir fazer a maioria na Câmara? Nós vamos conseguir mudar para valer o perfil dos parlamentos brasileiros, e não só do Senado, da Câmara, mas das assembleias? Porque esse é o desafio principal para a gente, de fato, garantir que a gente garanta justiça social, que a gente garanta distribuição de renda para valer do jeito que merece. Evidente que nós temos que comemorar a conquista, mas nós temos que planejar as próximas conquistas. E aí, meus companheiros e companheiras, é preciso que a esquerda brasileira esteja muito identificada, unida, entrincheirada, de mãos dadas, de braços dados, para fazer essa diferença. Porque senão nós vamos reeleger o presidente Lula e vamos sofrer mais 4 anos, igual nós estamos sofrendo nesse mandato. Que para aprovar as migalhas que nós estamos conseguindo aprovar, a gente sofre pra caramba. Porque a maioria da direita que está lá no parlamento vem nos colocando muitas dificuldades. Se a gente não conseguir fazer esse debate e avançar nesse processo, nós vamos sofrer muito. Por último, eu tenho dito que os sindicatos brasileiros precisam botar nas pautas o debate sobre as transições. Dos 75 mil acordos, David, monitorado pelo Ministério do Trabalho, 3,7 falou alguma questão sobre transição, sobre questão climática. Das convenções coletivas, 16 mil, 2,5% falou alguma coisa sobre questão ambiental. E muitas vezes não é nem sobre a lógica da transição que nós estamos falando aqui. Muitas vezes é a lógica da própria empresa. Vamos economizar água, que é importante para o clima. Claro que é importante para o clima. Mas a empresa mesmo quer diminuir a conta da água. Vamos reciclar aqui e acolá, porque é importante para isso e para aquilo. Porque elas querem diminuir o custo das embalagens dos seus produtos. Então, nós precisamos provocar que o empresariado sente às mesas para discutir as pautas reais e concretas da classe trabalhadora. E aí, nós podemos ter comitês que discutam a localidade, o território, porque os sindicatos estão presentes em cada território. E cada empresa tem lá o seu microterritório, para dentro do portão, para fora do portão. Tudo isso pode fazer uma grande diferença. Então, os sindicatos, efetivamente, se engajar para valer, pode fazer a grande diferença nesse debate da transição climática, transição energética, transição ecológica. Evidente que nós estamos falando da necessidade de sindicatos fortes e representativos. E nós tivemos o governo golpista e o governo da estratosfera que passou, que prejudicou e enfraqueceu muito os sindicatos. E nós não conseguimos restabelecer. E não conseguimos estabelecer porque no Congresso Nacional é proibido quase falar de trabalho, a não ser que seja para precarizar. E vem uma nova onda da direita nas transições. Querem piorar ainda mais a nossa vida, que é a transição para a pejotização e para os MEIs. Bom, o que eu tenho contra os MEIs? Nada. O que eu tenho contra as pessoas jurídicas? Nada. Agora, o MEI verdadeiro, do que foi pensado na essência de qual seria a proteção para aqueles e aquelas que não tinham absolutamente nenhuma proteção.
Mas não a empresa chamar um trabalhador e demitir e falar, mas essa ocupação é sua. É só voltar aqui com o MEI aberto que essa ocupação é sua. Esse emprego é seu, volta aqui com o PJ que está contratada. E aí o debate que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é muito perigoso para tudo isso. Para piorar ainda mais a situação da Previdência Social, para piorar ainda mais os nossos fundos tão importantes de investimento, como é o caso do Fundo de Garantia, do FAT, além da proteção necessária no fundo, no infortúnio do desemprego das pessoas. Então aqui nós estamos correndo muito perigo se a gente ficar debatendo de forma mais romântica a história das transições tecnológica, climática e a palavra bonita, justa. Está tudo certo, assino embaixo de tudo, mas quero fazer uma provocação necessária para que a gente esquente os tambores, que a gente bote fogo no parquinho, para poder mobilizar. Se a gente mobilizar, se a gente ir para a rua para valer, é possível novas conquistas. Se a gente não fizer isso, nós podemos chorar o leite derramado depois. Obrigado, um abraço, boa sorte para todos nós. Muito obrigada, ministro. E concordando com suas palavras, nós estamos em negociação coletiva no sistema Petrobras e nosso ACT, a gente tem cláusulas de transição energética justa, além do Pacto Global com a Industrial, onde a gente sabe que a gente precisa. A gente sabe que está longe de ser justo, mas a gente também sabe que nada é dado para a classe trabalhadora. Tudo é conquistado com luta, suor e lágrimas. E a gente acredita, sim, nesse mundo utópico e com direitos iguais para todos. Muito obrigada pela participação, muito obrigada, painelistas brilhantes, e obrigada, público. Boa noite. Gostaria de pedir que, se tiver algum fone de ouvido em cima da cadeira com alguém, por favor, deixa ele em cima da cadeira, tá? Obrigada.